estamos crucificados com Cristo. Morremos, mas também iremos ressuscitar com Cristo. Aleluia. Paulo, ele está dizendo a uma igreja que estava passando por alguns momentos difíceis. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: olha, vocês não podem continuar assim. Vocês não podem dizer que Apolo é melhor ou Paulo é melhor. Porque se eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E ele está dizendo: não tem valor aquele que plantou e nem aquele que regou, mas sim aquele que dá o crescimento. Paulo, ele está instruindo, ensinando e dizendo: no meio de vós há incesto, há situação em que nem no mundo em que o povo, a nacionalidade ali na Grécia aceitava entre os gentios, está acontecendo no meio de vós, e vós não tomai-vos providência. O apóstolo Paulo, ele chega dizendo: olha, eu não vim a vós com palavras persuasivas, eu não vim até a vós para vos enganar, para ferir as escrituras, para trazer um emocionalismo. Paulo, ele está dizendo: eu vim a vós com a genuína palavra de Deus, porque Ele habita em mim e eu faço a vontade dEle. Quando você lê 1 Coríntios, você está lidando com essas situações. Uma igreja que estava passando por uns momentos difíceis. E então você encontra agora no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele explicando e ele dizendo: meus irmãos, não vos ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre ou debaixo da mesma nuvem. Repita comigo: nuvem. Nuvem. Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 21. Abre comigo ou acompanha aí pelo telão. Mas eu faço questão, se você puder abrir e acompanhar comigo alguns pontos importantes aqui. Pelo horário eu estou vendo que não vai dar para me finalizar essa mensagem, mas eu continuo ela amanhã. A palavra do Senhor nos diz, Paulo, ele está dizendo: todos passaram pela mesma nuvem. Que nuvem? Quando Deus tira a nação de Israel, ou melhor, vamos voltar um pouco, quando Deus chama Abraão, quando nasce Isaac, Deus encontra com Jacó, muda o seu nome para Israel. Deus faz uma promessa para esse povo. Este povo entra na terra prometida. Esse povo toma posse da nova Canaã, a terra que manava leite e mel que Deus havia prometido. Agora Deus arranca esta nação do Egito, e o Egito simboliza o nosso passado. O Egito simboliza aquilo que prende ou prendia o homem, escravizava o homem. Deus não tira a nação de Israel. No versículo de número 17 do capítulo 13, Deus não tira a nação de Israel e os leva para o caminho mais perto, que era pela terra dos filisteus. As escrituras nos diz que Deus os leva por um caminho mais longo, porque Deus não queria que eles viessem se arrepender. As escrituras então nos segue dizendo, a narrativa bíblica, que aonde a nação de Israel ia, ali estava a nuvem durante o dia, que era a presença de Deus sobre a nação de Israel. De dia a nuvem, à noite uma coluna de fogo guiava a nação de Israel. E as escrituras nos diz no versículo 22, que diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem,
durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. A mão de Deus estava ali. E Paulo ele está dizendo, todos passaram por baixo, diante dessa nuvem. Todos passaram também pelo mar. E Paulo ele está dizendo, todos passaram pelo mar vermelho. Êxodo capítulo 14, versículo 22. As escrituras nos falam que quando eles estavam diante do mar vermelho, Faraó vinha atrás com a sua tropa, e o povo clama, e Deus responde para Moisés, porque clamas a mim? Digue ao povo que marche, porque eu sou Deus que abre o mar vermelho. Glória a Deus. E aqui no versículo 22 diz, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Todos passaram pelo mar. E nós encontramos o cântico de Moisés, o cântico de Miriam. Nós encontramos Miriam com quase 90 anos de idade, pegando o seu pandeiro e dizendo juntamente com as demais mulheres, ela como profetisa, ela dizendo, assim faz o Senhor ao seu povo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Só o Senhor é Deus, e não há outro que possa abrir este mar a não ser Ele. Aleluia. Mas o cântico de Moisés, ele diz que no versículo 9 do capítulo 15, ele diz que o inimigo dizia, perseguirei e alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Porém, o cântico continua dizendo que Moisés, ele diz no versículo 2, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o meu Deus de meu Pai, por isso o exultarei. E ele diz, sopraste com o teu vento e o mar os encobriu, afundaram como chumbo na água. Todos passaram pelo mar. E Paulo, ele segue dizendo, todos têm sido batizados, assim na nuvem como no mar. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Abre comigo Êxodo 16, 35. Êxodo 36, Êxodo 16, 35. Todos comeram de um manjar espiritual. Que manjar é esse? O maná. Ora, os filhos de Israel comeram o maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada, Canaã. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Todos comeram, que estavam no deserto, cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, comeram de um só maná espiritual. Paulo, ele está dizendo, todos eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Êxodo 17, 6. Quando o povo está reunido próximo ao Monte Sinai, o povo murmura, e Deus então chega a Moisés e diz, Moisés, separe aí alguns homens, porque hoje verás o que Deus irá fazer. Simplesmente pegue o teu cajado, o qual abriu o mar, e fere a rocha. E quando ele fere a rocha, saiu fonte de águas naquela rocha.
Diz as Escrituras que os 600.000 homens e todo o gado de Israel beberam de uma só fonte espiritual. O apóstolo Paulo, ele está dizendo à igreja de Corinto, e eu estou usando as palavras deste homem de Deus para os dias atuais, dizendo que eles passaram pelo mar, eles passaram e foram guiados pela nuvem, eles comeram do maná espiritual, eles beberam da fonte das águas que representa Jesus Cristo, eles foram guiados pela pedra que é Jesus, e nós também estamos fazendo o mesmo. Diga glórias a Deus por isso. Mas no versículo 5, eles diz, Paulo, ele está dizendo, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Se queremos entrar para o repouso do Senhor, não podemos ficar prostrados. Se queremos possuir a terra prometida, a nova Jerusalém, se queremos ser arrebatados, se queremos fazer parte da igreja, da noiva, ataviada, preparada, não podemos nos prostrar. Não podemos parar. Não podemos desanimar. Porque o apóstolo Paulo escreve dizendo, entretanto, Deus não se agradou de muitos deles, porque ficaram prostrados, ficaram parados, porque nós sabemos que nem todos entraram em Canaã. Todos receberam a promessa. Saíram do Egito, mas porque muitos se prostraram no deserto, eles não tomaram posse. Apenas os que tinham de 20 anos para baixo adentraram na terra prometida, e Josué e Caleb. Olha para o teu irmão e diga para ele: quer entrar para o repouso? Não fique prostrado. Não fique prostrado. Deus, Ele não te dá um fardo que você não possa carregar. Ele não põe obstáculos que você não possa passar por eles. Vencer esses obstáculos. Porque Paulo, ele está dizendo, Deus não se agradou de a maioria deles, razão que se ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Deus, ele está deixando, o apóstolo Paulo está escrevendo e dizendo, isto é uma figura, é um exemplo para que nós, a igreja de Corinto, a igreja, o ministério da graça, a igreja do Senhor na face da terra, não venha cobiçar as mesmas coisas, não venham errar como eles erraram no deserto. Que venhamos ser encontrados por Deus fazendo a obra, que venhamos ser encontrados por Deus trabalhando na seara, que venhamos ser encontrados por Deus com as mangas arregaçadas trabalhando. E amanhã eu continuo essa mensagem. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: por que que eles não entraram na terra? Pergunta para mim assim, pastor, por que que eles não entraram na terra? Por que eles não entraram? Tá fraco, você quer saber? Ou quer que eu meter o zero? Por que eles não entraram na terra? A resposta está aqui.
E vou pregar sobre isso amanhã. Porque primeiro eles cobiçaram. Havia cobiça no meio deles. Segundo, havia idolatria no meio deles. Terceiro, havia imoralidade no meio deles. Quarto, havia infidelidade no meio deles. E havia murmuração. A mão cheia. E amanhã eu trato da cobiça. Na verdade, eu vou tratar da murmuração, que tudo isso se encaixa dentro da murmuração. Vamos colocar de pé nessa noite. O meu dever é ensinar a palavra. O seu dever é colocar em prática aquilo que você está vendo. Quando eu pego as Escrituras, eu encontro a minha salvação. Eu sei o caminho que eu devo seguir. Eu sei o que eu devo fazer. Se Deus deixou escrito dizendo que não se agradou da maioria, não foi da minoria. Deus está dizendo, eu não me agradei da maioria deles. E eu deixo isso escrito para vós, como exemplo, para que não venham cometer os mesmos erros. Está fácil, irmão. Olha o teu irmão falando, está fácil. Está escrito. GPS de Deus. Rumo à Nova Jerusalém, está aqui. Não mude o endereço da Nova Jerusalém. Você vai ficar dando volta. E pode perder a salvação. Mas Deus amanhã vai falar conosco de novo. Nos ensinando ainda mais para que nós não venhamos cometer esses erros. Porque não adianta estarmos debaixo da promessa e não tomar posse da promessa. Quantos têm promessa de Deus? Levanta a mão. Quantos querem tomar posse da promessa? Levanta as duas mãos. Então temos que seguir isso aqui. Venha comigo aqui, eu quero fazer uma oração e vou finalizar o culto. Sai do seu lugar e vem aqui. Nesse culto de missão. Pastor, e missões, pastor? Hoje, a missão somos nós. Hoje, o que Deus está falando é que a Jerusalém de Deus, a igreja do Senhor, ela precisa seguir os passos deixados pelo Senhor. Para que nós venhamos tomar posse. Para que nós venhamos tomar posse da promessa. Não venhamos simplesmente dizer, eu tenho promessa. Mas que adianta ter promessa e não tomar posse? Verdade. Que venhamos entender que o que Deus realmente deseja é te colocar dentro da Nova Jerusalém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele já fez o que tinha que fazer. Agora cabe a mim e a você fazer a nossa parte, que é seguir a Ele, que é abrir o nosso coração, que é perdoar, que é não provocar a ira de Deus. Vou falar disso tudo amanhã. Não provoqueis o Senhor, não desejar as coisas do Egito, não cobiçar as coisas do Egito, mas acreditar que Deus sempre irá abrir uma porta para nós, que Deus sempre irá estender a sua mão para nós.
que os seus ouvidos não estão agravados. Deus não é surdo para que não possa nos ouvir. Para te socorrer na hora da necessidade. Para te dizer que há esperança para você e que a tua vida não vai acabar assim, a tua história não vai acabar assim. Deus é Deus que entra em cena, despedaça os grilhões, desfaz o laço, quebra as correntes, corta o laço, quebra. Deus é Deus que faz por nós. Deus é Deus que nunca conheceu derrota, nunca perdeu uma batalha. O inimigo pensou que iria pegar Israel, eles atravessavam o mar, mas as Escrituras diz que o Senhor permitiu que ele viesse de perseguindo, porque Deus iria os destruir por amor a você. Te adoramos, ó Deus. Te exaltamos, Senhor. Nessa noite, estamos aqui representando as nações. Ó Pai, as nações, como essas bandeiras que aqui estão: Ucrânia, América, Israel, Brasil. Ó Pai, China, Japão, Inglaterra, confins da terra. Pai, a nossa casa, a nossa vida, a nossa Jerusalém. Pai, esse esposo, essa esposa, este filho, esta filha, que clama pelo filho, clama pelo pai, clama pela mãe, pela avó, pelo avô. Deus, estenda a tua mão. Pai, Senhor, visita, porque não há distância para o Senhor. Deus, eu sei que o Senhor pode, porque a tua mão é elástica. E quando nós oramos, a tua mão vai e encontra aquele que está perdido e caído. Aquele que a sociedade diz que não tem jeito. Aquele é o Pai que o mundo diz que não há recurso. Bota os microfones. Só missionária linda. Bem suave o microfone dela. Quando o mundo diz que não tem jeito, Deus entra em cena para mudar a história. Você que está clamando por uma alma, você que está pedindo por alguém, não desista, assim diz o Senhor. Não desista, não desista. Continue orando e clamando, porque quem vai mudar é o Senhor através da tua oração. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és o único em que nós podemos confiar. Tu és o único que podemos acreditar. Te louvamos, te adoramos, Senhor, que Tu que és poderoso. Seja o Teu nome engrandecido, seja o Teu nome enaltecido. Nos leva em paz para os nossos lares, nos guarda no caminho, no regresso para os nossos lares. Ouve o nosso clamor nessa noite, mais uma vez. Entra com providência, Pai. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pelo alimento ali que vai ser servido, pelas mãos que fizeram, pela Tua misericórdia sobre nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja presente sobre as nossas vidas, agora e sempre. E a igreja do Senhor